Testemunho de casamento restaurado. Tudo começou lentamente, quase que imperceptível. Nossos momentos agradáveis foram se transformando em momentos de brigas, discussões, e eu exigia muito dele. Eu queria que ele mudasse na força do meu braço. Não era submissa, não o respeitava e impunha as minhas vontades. Ele sempre estava calado. Nunca aceitava conversar sobre o assunto, e eu falava e nada. E quanto mais ele se calava, mais me incomodava. Eu achava que não o amava mais e cheguei a dizer isso por várias vezes. Veio uma crise financeira e com isso eu arrumei outro emprego, mas não tínhamos sabedoria nas finanças. Então eu descobri um empréstimo que ele fez sem eu saber. Eu me senti traída, enganada. E aos berros o coloquei para fora de casa, sabendo que ele não tinha para onde ir, pois a família dele não era da mesma cidade. Ele passou a noite num albergue. Um abismo chama outro abismo. Salmos 42, versículo 7. Com 1 mês e meio de separação, eu orava muito. É que eu estava afastada dos caminhos do Senhor. E já havia voltado umas 3 vezes, mas nunca ficava firme. Sempre falava que daquela vez era para valer e depois desanimava. Foi dessa forma que Deus primeiro me resgatou. Fui pela dor. Como eu queria ter ido por amor. Mas Deus sabe de todas as coisas. Agradeço a Ele por isso. Então eu orava muito, mas não tinha aprendido a descansar minha confiança nele. Eu agia por mim mesma e era ansiosa, tola. Num sábado, meu marido me falou para parar de ligar porque ele tinha conhecido alguém. Eu perdi o chão. Orei, mas não me aquietei. Fui até o trabalho dele, pedi perdão por tudo e disse que se houvesse uma chance, do tamanho de grão de areia, eu me apegaria nela. Mas se ele achasse que não, então eu iria embora. Ele aceitou. E eu já havia levado as alianças. Nós as colocamos. E eu perguntei se podia dar meu testemunho na igreja. E ele concordou. Voltei à tarde para o trabalho e falei para todo mundo que o Deus que eu servia era fiel. Tinha dado tudo certo e nós havíamos reconciliado. Naquela noite, eu dei meu testemunho sobre a bênção que tinha recebido. Ele voltou para casa e jurou que nunca mais ia embora. No outro dia eu fui trabalhar e ele estava de folga, mas o meu coração estava inquieto, com medo. Não tinha certeza daquilo que estava acontecendo. À tarde, quando eu cheguei, a aliança estava em cima do aparador, uma caneta e um caderno, e nada escrito. Eu liguei para ele e nada. Liguei para a mãe dele e nada. Que desespero! Mas aí eu dobrei o joelho e disse: Satanás, se pensa que irei desistir, pode desistir você. Quem me prometeu é fiel e agora eu vou lutar mais. Eu fiz a seguinte oração: Deus, o Senhor me guia e me guarda e lutarei o quanto for, mas o inimigo não vai rir de mim. Algo me dizia: desista. Mas Deus falava mais alto: não desista. E eu sentia que a minha fé e confiança em Deus estavam sendo testadas. Então eu tive que seguir o exemplo da sunamita. Todo mundo me perguntava como estava e eu dizia: está tudo bem, vai tudo bem. Eu não havia tirado a aliança, mas não sabia sequer onde ele estava. Encontrei forças somente em Deus, que me sustentava e me livrava diariamente das ciladas do inimigo. Quando orava para o meu esposo voltar, falava para Deus que queria sim o meu casamento restaurado, mas que queria que toda a minha casa servisse ao Senhor, que eu o queria junto comigo na igreja, adorando a Deus. E toda vez colocava a mão na cadeira vazia ao lado da minha e profetizava, assim como Ezequiel no vale de ossos secos. Essa cadeira tem um ocupante. Esse lugar é reservado para o meu esposo. Esse lugar não será mais vazio no nome do Senhor. O meu esposo irá ocupá-la.
Nem sei por quantas vezes eu fiz isso. Só que eu sempre ficava sonhando, imaginando o dia que ele voltaria. Como seria? Pensava em flores aqui na empresa onde eu trabalho, nele na porta de casa, com carro de som, num dia que eu viesse no ônibus da empresa, ele correndo com a moto atrás para o ônibus parar, ele me esperando na portaria e se ajoelhando aos meus pés pedindo perdão. Eu percebi que se ele voltasse e fizesse alguma dessas coisas, não seria para a glória de Deus e sim para a minha, porque todo mundo ia falar: olha lá, errou e agora está pedindo perdão. Ela merece isso mesmo, porque sofreu muito, coitada. Isso é pouco pelo que ela passou. Mas eu aprendi que não é a minha vontade e nem para a minha glória. Eu aprendi que somente dele, por ele, são todas as coisas. E que enquanto eu quisesse a honra, não a teria, porque somente Deus a merece. E que somente ele que nos tira do lugar de derrota e nos faz triunfar. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Romanos 11, versículo 36. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios 2, versículo 14. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 5, versículo 5. Aprendi que as coisas de Deus são sem trombetas, a glória é dele. Não precisamos anunciar aos quatro cantos o que acontecia. A palavra final vem de Deus. Aprendi que o vaso precisa ser quebrado para ser construído novamente. Não adianta juntar os pedaços. Em Isaías, o Senhor nos ensina isso, que somos o barro e ele, o oleiro. Aprendi que por nós não podemos nada, mas ele tudo pode. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, versículos 29 a 31. Aprendi que olhar para a cruz nos faz acertar o alvo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, versículo 2. Aprendi a perdoar, a necessidade diária do perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, versículo 12. É aqui que engasgamos nas palavras, pois nem sempre é fácil perdoar. Somente um Deus gracioso e abundante em favor para nos capacitar nessa ação. Sem perdão em nosso coração, a amargura cria raízes e a vida fica prejudicada. Andamos devagar e tristes, como se estivéssemos carregando cargas pesadas. Quando faziam 3 meses que eu via minha família desestruturada, eu olhava para todos os lados e não via solução para aquele tsunami que passava, levando todos os meus projetos e sonhos. Porque tudo que era possível a mim, eu já havia feito. Só que estava impossível. Mas quando se torna impossível, aí é com Deus. Ele entra em ação e vai transformando, mudando, acalmando, restituindo. Um dia, no meu desespero, eu cheguei a procurar no Google uma palavra de conforto e paz para aquela hora,
Agora parece até engraçado, mas na hora do sofrimento o que a gente quer é algo que nos traga paz. Mais de 3.710.000. Como escolher uma? Mas Deus sabia o que eu precisava e estava contemplando do céu tudo aquilo e usou uma pessoa para me mandar naquele exato momento a palavra que eu buscava e o que Ele faria por mim. Assunto de Deus para você. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Zacarias 9, versículo 12. Olhei o assunto da mensagem. Como Deus é perfeito. Só Ele sabia o que eu passava, só Ele viu o que eu procurava. E para eu ter certeza de que era Ele que falava comigo, tocou na mente dessa pessoa para que o assunto desse e-mail fosse claro e direto. Hoje, quando eu releio, ainda fico paralisada diante da perfeição da glória de Deus. Essa mensagem entrou no meu coração como uma flecha e ficou cravada ali. Era Deus me falando: filha, eu estou aqui. Eu vejo suas lágrimas. Eu vejo a sua fé. Eu escuto o seu clamor e estou entrando com providência na sua vida. E nada mais vai ser como foi. O seu sofrimento chegou ao fim. Tudo será mudado. E para você ver que eu sou Deus, será em dobro. Então eu descobri sobre outra mulher. Não vou comentar detalhes sobre, apenas que o inimigo colocou no caminho dele uma moça que morava a 2 quadras da minha casa e trabalha para o mesmo patrão que eu. Foi uma prova e tanto para eu confiar na promessa acima. Pedi para Deus ter misericórdia dela, a abençoar e dar a ela algo dela, porque aquele marido era meu. Então eu dobrei meus joelhos ao Senhor. Pai, o Senhor conhece o desejo do meu coração. O Senhor vê o meu sofrimento, me contempla do seu trono, intercede ao Pai por mim. Que se Ele trouxer o meu esposo aqui em casa, a primeira coisa que eu farei será te apresentar a Ele. Antes dele ser meu, ele é teu. Senhor, e se eu merecer, o Senhor, por misericórdia, eu te peço que ele se arrependa e reconheça que aqui é o seu lugar, que ele veja que ainda me ama e que eu o amo com todo o meu coração. Traga a ele, Pai, toca nele, abre os olhos dele, Senhor. E aqui em casa eu terei o prazer de te apresentar a ele. Quero que ele te conheça como eu conheço. Passado um tempo, foi exatamente assim. Quando eu acordei, eu senti um clima diferente. Por mais que eu tivesse motivos para chorar, eu sorria e agradecia a Deus por tudo, por ter me resgatado e esquecia da minha dor. Fui trabalhar cantando. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, tudo é possível ao que crê. À noite, com muita chuva, ele apareceu lá em casa e de moto. Quando entrou, já estava com o olhar calmo e eu pensei: é hoje, né, Senhor? Glórias a ti, Pai, ainda me emociono muito ao lembrar. Então, ele disse para minha filha que estava com medo, porque ia transportar um detento para outro presídio. Ele é agente penitenciário. Ele disse que estava com medo de morrer e chorava muito, porque fazia uma semana que um detento havia matado com um tiro um agente que trabalhava com ele na mesma unidade. Então eu peguei a Bíblia e falei para ele que a única coisa que eu podia fazer naquele momento era orar por ele e que Deus o guardaria e o conservaria na sua presença. Na oração, eu pedi para Deus cuidar dele porque ele era uma alma preciosa e fui orando e entregando ele para Deus. Ele concordou
E ali na sala de casa foi uma oração somente em família. Nós 4, seres da terra, porque eu sei que o Senhor estava lá. Havia muitos anjos também, glória a Deus, mas sem nenhuma testemunha, nada de trombetas. Eu me despedi e fui para o quarto arrumar a cama da minha filha menor. Então ele me seguiu e pediu um abraço. O abracei e disse: você pertence a Deus. O que você pedir a Ele lhe será concedido. Eu creio. Naquela hora, chorando e abraçado comigo, ele disse: eu só tenho um pedido para Deus. E depois de um tempo calado, disse: eu só quero a minha família de volta. Eu conheci esse ministério depois e hoje, diariamente, eu leio o diário do RMI. Encorajamento me serve de base para não errar mais e confiar em Deus sempre que surge um novo obstáculo. O uso para aconselhar outras mulheres que me procuram depois do meu testemunho. Estou lendo o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Foi depois da restauração quando eu senti uma vontade de ajudar outras pessoas, levar a palavra do Senhor e aprender mais sobre Ele. Então eu comecei a enviar os versículos do dia para todos da minha lista de e-mails, sempre com 2 versículos, o Velho e o Novo Testamento, como a gente vê na Bíblia Online, e com uma mensagem de salvação, fé, ânimo, vitória e verdade. Então, muitos dos encorajamentos foram inspiradores para mim, para meditação e aprendizado. Muitas vezes o que eu tinha em meu coração era confirmado com encorajamento. Hoje, com um pouco mais de um ano, as promessas do dia se tornaram essenciais para mim, para todos que as recebem. São pessoas que trabalham comigo, clientes, fornecedores e assim vai, porque tomou uma proporção muito grande conforme são encaminhados. O dia que demora um pouco, o período que fiquei de férias, eu recebi cobranças. Cadê as promessas? Estou esperando os versículos. Eu sempre tenho retornos assim. As promessas foram para mim hoje. Estava esperando uma resposta e veio nas promessas. Senti paz ao ler os versículos. Obrigada por transmitir uma palavra de fé e amor. Eu creio que essa é a vontade de Deus para a minha vida. E assim eu faço. Onde o Senhor quiser me mandar e me usar, eis-me aqui. Como citei acima, hoje a minha família está restituída. Está na paz, alegre e firme na rocha, que é o Senhor. Todo sofrimento e dor foram embora e tenho contemplado grandes obras que Deus tem feito no meu lar e como Ele me prometeu em dobro, para a glória do Senhor. Eu sou muito grata a Deus. Essa mensagem é mais uma forma que eu tenho de agradecer. Muito obrigada. O Senhor é a minha força, a minha salvação. O Senhor é a minha alegria, tudo para mim. Deus da minha vida e da minha família. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que Deus faça nas suas vidas, seja em qual área for, uma obra tão maravilhosa e perfeita que somente Ele é capaz de fazer. Coloque tudo nas mãos dele e confie. Não desista. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? João 11, versículo 40. O reconhecimento do meu marido está sendo diário e sem trombetas também. Nos pequenos detalhes, nos olhares, no cuidado, no carinho, no amor. E todas as vezes que eu me lembro que no dia que conversamos sobre a volta dele, ele me disse no final: obrigado, minha linda esposa, por não desistir de mim. Então me lembrei que o Senhor não desistiu e não desiste de nós, e que eu tomei a minha cruz e a estou levando, ora sorrindo, ora chorando. E um dia, na glória, receberei das mãos do meu Senhor a minha coroa, e ajoelhado aos seus pés, agradecerei pelas provas, pelas lutas,
porque se Ele não tivesse permitido, eu não teria tido a vitória e não contemplaria o poder da sua glória. Amém. Viviane.